São Paulo, então agora 8 jogos sem perder, né, Karine? São 5 empates e 3 vitórias do São Paulo. O Flamengo no Brasileiro vinha 8 jogos sem perder, né? 5 vitórias e 3 empates e perdeu 4-1 para o São Paulo. Meninos, antes de me despedir de vocês, aqui o nosso diretor Luiz Nunes já disse, pode liberar os meninos lá de São Paulo, mas eu não quero não. Fica mais um pouquinho, pode ficar, o Dinei tá cansado, Noriz? Podem ficar mais um pouquinho? Tá, só pra gente também... Só tem um jogo amanhã à tarde que não vai ser intenso, Palmeiras e Atlético Mineiro. Só isso. Ô, Dinei, e jogo do Atlético Mineiro, prepara o gogó, hein? Eu tenho uma sugestão pra você, você libera o Dinei e fica com o Odair. Nori, tá voando. Olha só, meninos, é porque eu queria levantar aqui a bola do seguinte. Se a gente pensar Domi, acho melhor, né, a gente falar Domi, e o Diniz. 2 trabalhos que acho que tem várias coisas interessantes pra gente pontuar. Quando o Domi veio, a torcida, inclusive aqui na hashtag Toca de Passe, tem alguns falando fora Domi, a gente cai naquela situação de não ter paciência para poder ver o resultado, de não ter tempo para trabalhar com o time, aquela coisa toda. E o Diniz é a questão do estilo de trabalho, né? Como ele pensa o futebol e como ele quer colocar em campo, e ele arrisca muito mais e é cobrado pela torcida. Então, os dois, de certa forma, também sofrem com as críticas e também com essa cobrança, às vezes excessiva também, por parte da torcida. Então, Karine, são modelos diferentes, né? O Fernando Diniz, ele trabalha muito mais com a ocupação de espaço, né? Eu queria saber de vocês os prós e os contras, assim, de cada um. Tudo tem o pró e tem o contra. Todas as ideias, você paga um preço por elas e tem os benefícios. O jogo do Diniz é um jogo mais, visualmente também, é um jogo mais interessante, né? Porque você tem mobilidade, você tem troca de posições, você não tem uma função fixa. Se você está vendo espaço, você pode ocupar espaço independente da tua posição por natureza. E o jogo posicional também as pessoas às vezes confundem, né? Elas acham que o jogo posicional não existem movimentações. O jogo posicional, eu acho que só exige um pouco mais dos atletas, um pouco mais de paciência para entender a hora certa da movimentação. Mas ele causa superioridade numérica, ele causa superioridade qualitativa, né? Ele quer balançar o adversário para chegar de um lado, onde teu jogador tem uma qualidade maior do que seu adversário, e aí ele leva vantagem. Isso é uma superioridade qualitativa, não numérica. E aí você tem mais qualidade do que seu adversário, tá mano a mano, você vai para cima. Você tem troca de posições. Às vezes eles estão naquelas linhas de 5 lá na frente esperando, mas um sai para criar o espaço para o outro. Não é um jogo parado, isso não existe. Não é engessado. O jogo posicional não é engessado. Só que ele precisa de tempo, até para os jogadores entenderem um pouco mais. Então existe essa diferença. Tem uns que vão gostar mais de um e mais de outro. Agora os dois têm os prós e os contras. Domi está falando nesse momento... Nosso diretor Luiz Nunes já avisou aqui. Inclusive, a gente vai fazer o seguinte. Vamos se despedir dos meninos. Foram salvos pelo gongo, hein? Odair, Odinei, Odilino, enfim, sei lá, né? Odilindo, Odinei. Todo mundo já apelidou aqui nosso querido narrador. Mas vamos me despedir dos meninos para a gente recuperar desde o início a entrevista do Domenech Torrent. Beijo grande para vocês. Beijo, Nori. Tchau, tchau. Tchau. Lino, fica com a gente aí, tá? Vamos então escutar o Domi. Acho que hoje erramos todos. Erramos defensivamente e também ofensivamente. Não vamos a focar só os erros defensivos, que erramos, concordo que erramos, mas também erramos ofensivamente. Quando perdemos e erramos todos. Hoje acho que é uma derrota dolorosa para o time, porque podíamos colocar na liderança do Brasileirão, mas estamos no meio. Agora temos um jogo em 3 dias e vamos estar focados nisso e melhorar defensivamente. Mas quando são erros individuais, eu sempre falo com os técnicos, quando ganham também falo assim, os técnicos são hasta nas áreas. As áreas são para os jogadores, muitas vezes o feeling que têm é muito bom e muitas vezes erram, mas isto acontece em todos os sítios. É uma pena porque acho que foi um jogo atípico. Por pequenos detalhes perdimos o jogo porque erramos um penalti e no último minuto sofrimos o 2-1. Só chegaram tiveram 2 chances no primeiro tempo e marcaram 2 goles. No segundo tempo erramos outro penalti quando estávamos 3-1. Damos outro penalti e também erramos no quarto gol. Mas é uma pena. Os jogadores
sabem que a importância de estar focados agora, isso já aconteceu, é muito doloroso, mas já aconteceu. Temos que estar focados com a eliminatória ou mata-mata, de tentar ganhar o mata-mata, e logo já vamos a pensar com Mineiro. Por isso, por exemplo, troquei a 2 jogadores, o Everton e Nathan, os últimos minutos, porque tinham 2 cartões amarelos. Eu já estava pensando com o 1-4 para o próximo jogo do Brasileirão também, porque não podíamos sofrer outro cartão amarelo ou um desses 2 jogadores. Isabelle Costa, canal Paparazzo Rubro Negro. O time se perdeu completamente na questão defensiva nessa partida contra o São Paulo. Você acredita que a ausência de Rodrigo Caio, peça importante para a equipe e referência no setor, pode ser um dos principais fatores para essa irregularidade na defesa? Eu não sei por que falam assim. Esse time é o mesmo time, João Gomes por Arau, que ganhou 1-5 em Corinthians. A mesma defesa. A mesma. Com Gustavo e Natan jogamos muitos jogos e jogaram muito bem. Agora, se falam porque um jogador, o Rodrigo Caio faz, eu não lembro agora mesmo, com certeza, mas 4 ou 5 jogos que não joga. O time jogou bem, não sofria goles, defendia bem. Hoje, erros individuais, sim, mais em defesa e também em ataque, os dois. Quando ofensivamente também erramos, não só, porque normalmente a imprensa, quando erra o goleiro, erram os defensas. Para eles é muito importante, mas quando erram os atacantes, não acontece nada, não? Acho que não faz justiça a estes jogadores, ao Gustavo, ao Nathan, a todos esses jogadores que jogaram muitos jogos muito bem. O exemplo é o jogo contra o Corinthians. Joga a mesma defesa, os mesmos atacantes, só hoje jogou porque estava com cartões Arau, o Thiago, e jogou o João Gomes, que jogou para mim bem, o segundo tempo muito melhor que o primeiro tempo, mas para mim não faz justiça falar defensivamente quando são erros individuais. Normalmente não fazemos esses erros individuais. Quando vocês me falam que não defendemos bem, é quando o adversário cria muitas chances e não estamos bem posicionados no campo, mas hoje foi distinto, foi muito distinto. Erros individuais pode acontecer, os atacantes, os defensores, todos erramos, o técnico também erra muitas vezes, mas se lembram vocês que é o mesmo time quase, só João Gomes, que jogou contra o Corinthians e que jogou muito bem. Eu não sei agora se os culpables são os defensores ou o sistema defensivo. Pedro Henrique Torre, ESPN. Contra as equipes do top 5 do campeonato, o Flamengo teve 2 derrotas, um empate e apenas uma vitória contra o Fluminense. Como esse desempenho ruim diante dos principais times do brasileiro nesse primeiro turno serve de reflexão para a sequência do campeonato? Estamos no meio. Se ganhamos o Brasileirão, depois falaremos de tudo isso. É uma loucura. Aqui perde você um jogo e todo é ruim. E não é assim. Empatamos contra o Internacional, acho que jogamos muito bem o segundo tempo. Hoje não jogamos mal. Acho que jogamos o segundo tempo melhor que o primeiro. O primeiro tempo estava controlando, só 2 chances, marcaram 2 goles. Erramos um penalti. Se vocês me falam do resultado, vocês estão certos. Mas aqui acho que só falam do resultado. Perdemos, todos é ruim. Ganhamos, todos são muito... Não é assim, tem que analisar. Falar por falar que falem. Hoje é dolorosa a derrota, muito dolorosa para o Flamengo. E para mim, personalmente, muito dolorosa. E o jogo não faz justiça ao que aconteceu no campo. O jogo estava muito equilibrado. Erros individuais que muitas vezes acontece isso, porque são humanos a gente, não são máquinas, são humanos. Acho que devem saber isso, não? E também podem errar. Pois perdemos o jogo por isso. Mas agora falar, tivemos 10, 11 jogos consecutivos com uma defesa que estava jogando bem, todos estavam jogando bem. Hoje perdemos um jogo e todo é um desastre. Pues ok, mas vocês estão certos. Ou vamos a falar assim, a partir de agora, quando perdemos, todo está mal. E quando ganhamos, todo está bem. Ou vamos a falar assim, para o seguinte coletiva de imprensa. Marcos Coelho, Rádio Utopia. A defesa do Flamengo só não foi vazada em 3 jogos neste campeonato.
Até que ponto a falta de repetição dos jogadores pode influenciar nesse retrospecto? Isso que falava, todo mundo sabe, mas não quero falar disso porque parece uma desculpa. Mas hoje, o time que jogava ano passado, por exemplo, não temos ao Arão, não temos ao Thiago, não temos ao Rodrigo, não temos a Arrascaeta, não temos a Gabi. O time está competindo bem com isso. Sempre eu falo que não quero falar dos jogadores que não estão. Temos que falar dos jogadores que estão jogando. É claro que todos queremos jogar com todo o elenco. Muitas vezes estou lendo o problema que vai ter o Dome quando o Gabi ou esse ou outro voltem. Não, o problema é quando não tem a Gabi, a Arrascaeta, a Rodrigo. Esse é o problema. Não quando tem. Quando tem, já buscamos soluções. Mas eu nunca falei esses 11 jogos, quando ganhamos, desses jogadores. Agora que perdemos o jogo, ou que perdi o jogo, se vocês querem, o Dome perdeu o jogo, tampouco falo desses jogadores. Todo mundo sabe. Se vocês quiserem analisar tudo isso, analisem. Eu estou muito feliz com o time, porque jogou sem esses jogadores importantes, vocês sabem, precisamente ano passado, e ganhamos. Sem estes jogadores importantes. Agora que perdemos, não quero falar do Rodrigo, todo mundo sabe quem é o Rodrigo. Todo mundo sabe quem é o Gabi. Ou a Arrascaeta. Todo mundo sabe isso. Não tenho que falar, porque parece uma desculpa. Isso tem que falar vocês. Mas tem que dar importância aos jogadores que jogaram nestes jogos, sem esses jogadores que se machucaram na seleção. João Pedro Granete, coluna do Fla. Em 2019, o Flamengo se notabilizou por ter no Maracanã uma verdadeira fortaleza, com 17 vitórias e 2 empates no Brasileirão. Neste ano, são apenas 4 vitórias em 9 jogos aqui. O que falta para retomar a força em casa? A torcida, o primeiro a torcida. Acho que se vocês entendem um pouco de futebol, com a torcida Maracanã, vocês ganham 10 pontos cada ano, só com a torcida. Isso é o primeiro. Jogar melhor é o meu trabalho. Jogar melhor, defender melhor. Eu não sei, mas isso acontece em todos os sítios do mundo. O Liverpool tem problemas, o City tem problemas, o Barcelona tem problemas, o Madrid tem problemas. Onde? Quando jogam em casa. Por quê? Não tem a torcida. Vocês não entendem que essa torcida maravilhosa do Flamengo ganha 8, 10 pontos cada ano. Tampouco entendem isso. Precisamos, agora, é impossível por a pandemia. Isso já está, é impossível. Agora, o que temos que fazer? Melhorar. Mas isso acontece em todo o mundo, Tem que saber isso também, Se vocês, as ligas em Europa, estão seguindo as ligas em Europa, acontece o mesmo. Por quê? Porque há campos muito especiais no mundo. Maracanã é um. A torcida do Flamengo é a melhor torcida do mundo. E precisamos de... Não podemos porque está a pandemia. O que temos que fazer? Trabalhar mais, fechar ou matar os jogos quando podemos matar os jogos. Acho que hoje podíamos matar o jogo. Não só por o penalti do primeiro tempo. Tivemos 2 chances muito claras do Vitinho também no primeiro tempo. Não marcamos gol, sofrimos gol no último minuto. Por a defesa, não. Porque muitas vezes um erro individual, outras vezes esse jogador joga muito bem e salva um gol muito claro, ou uma jogada muito clara. Hoje podemos errar, todos erramos no mundo, todos erramos. Eu que não erre, que levante a mão. Ricardo Lai, Fox Sports. O que você falou para o Diniz após o fim do jogo? O São Paulo deu uma aula de como enfrentar o Flamengo? Como? Perdão? O que você falou para o técnico, Fernando Diniz, após o jogo? O São Paulo deu uma aula de como enfrentar o Flamengo? Não. O que falamos os técnicos e os jogadores dentro do campo fica lá. Mas falamos de como estou, por exemplo, o trabalho aqui em Brasil, a diferença na Europa, tudo isso, como me sinto agora mesmo no Flamengo, tudo isso. Falar normalmente dos técnicos, não falamos tecnicamente, mas se falamos da diferença. Por exemplo, a diferença quando você é técnico em Europa ou aqui, não em Brasil. Aqui 15, é uma pena que 15 técnicos estão fora, é impossível quase não trabalhar, implementar um estilo, se não tem tempo. Não? Quando eu falei, porque isso já passou, que outra derrota muito dolorosa de 5-0, mas tampouco analisaram o porquê. Porque o dia seguinte também teníamos 8 Covid, tudo isso, nadie fala disso, e tampouco queria falar. E que ganhamos o Barcelona com 8 jogadores menos, tudo isso não, acho que não interessa aqui. Mas eu falei
do Klopp, e é isso que estávamos falando. O Klopp em 3 anos não ganhou nada não, eu falava para ele, não para mim, né? Porque eu falando muitas vezes, eu estou muito feliz agora aqui, com os jogadores, com o clube, com todos, estamos focados só com isso. O que acontece fora, tudo isso é normal, porque é o clube mais grande da América, o Flamengo, e claro, a imprensa, redes sociais, tudo isso, mas nós temos que estar focados, e falávamos isso, focados no trabalho. Por quê? Porque não pode controlar o que acontece fora. Não pode controlar que quando perde um dos jogos todo o mundo está nervioso. Falamos sobre isso.